Intervalo com o nosso primeiro Papo Sintonia de hoje, falando sobre o Dia Mundial dos Animais de Rua. Esse dia que é importante da gente tratar, tomar consciência, né, e ter responsabilidade para transformar realidades. O mundo volta seus olhos para uma questão urgente, muitas vezes invisibilizada, que é a situação dos em situação de rua. Esse dia 4 de abril foi criado por organizações holandesas e é uma data que busca conscientizar sobre os desafios enfrentados por milhões de cães e gatos abandonados e, claro, incentivar ações concretas de acolhimento, de adoção e políticas públicas para garantir o bem-estar desses animais. Para conversar com a gente sobre o dia de hoje, estou recebendo no programa Em Sintonia o Vitor Tranzilo. Ele que é especialista em consultoria para pets, ativista animal, estudante de veterinária, idealizador da página Adote um Gato de Rua e também do podcast Gataiada. Vitor, bom dia, seja bem-vindo ao programa Em Sintonia. Por que é importante a gente ter um dia específico para conscientizar sobre aí a situação dos animais de rua? Olá, João, bom dia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom dia a todo o pessoal da Cardeal, do Em Sintonia. É sempre importante a gente falar, né, sobre os animais. Hoje, a gente já tem mais do que uma data, né, onde a gente remete a essa questão da conscientização, mas hoje a gente tem no nosso país, né, cerca de 30 milhões de animais abandonados. Então, é um dia que a gente precisa alertar as pessoas para que elas se conscientizem de que a gente precisa proteger os animais, né, que estão em situação de rua, e para que a gente possa também buscar políticas públicas que cuidem desses animais, né, e que controlem essa população que está em situação de rua. Inclusive, eu costumo sempre falar isso, a gente já tem mudado isso com o tempo, né, para mudar o dia, na verdade, não a data em específico, mas a nomenclatura do dia, de não ser mais o dia dos animais de rua, e sim os dias dos animais em situação de rua, né? Não é inerente a ninguém ser morador de rua, né? Os animais, eles não nasceram ali na rua, eles foram colocados ali de alguma forma e por irresponsabilidade humana, né? Então, na verdade, o dia está sendo aí ressignificado para o Dia Mundial dos Animais em Situação de Rua. Isso é importante. Ontem eu estava conversando aqui com a doutora Roberta sobre o dia do Parkinson, né? E a gente estava falando justamente sobre a importância da gente ressignificar o nome das coisas. Ela estava falando que não existe chamar de mal de Parkinson. Tem que chamar de Parkinson, porque não é um mal, é uma doença como qualquer outra que pode acometer as pessoas. E você falar sobre essa mudança também do termo é importantíssimo, porque linguagem é tudo, a forma que a gente comunica e a forma que a gente busca, né, nomear as coisas para dar sentido às mensagens e tudo isso que a gente preza e prega. Os dados, né, os números estão alarmantes em relação aos animais que estão em situação de rua. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, há mais de 200, olha só, gente, 200 milhões de animais aí nas ruas do mundo. No Brasil, cerca de 30 milhões de cães e gatos vivem abandonados. Esse abandono, Vitor, por quê? Esse abandono é um dado tão assim presente, né, na nossa vida em sociedade, principalmente no meio urbano. E o que fazer para lidar e controlar e conscientizar sobre esses dados tão altos de abandono de animais? Primeiro, acredito que é a falta de valorização mesmo da vida animal, né? Muitas pessoas, infelizmente, ainda não têm a sensibilidade do quanto é importante a gente viver em equilíbrio, seja com a natureza, né, com as plantas, árvores, com todas as formas de vida. Então, enquanto não houver uma conscientização sobre isso e as pessoas, né, o ser humano, entender que ele precisa dessas outras formas de vida para sobreviver bem, para que o planeta ele possa se manter e viver anos e anos, aí, milhões de anos à frente, precisa se ter atenção. E a gente está aqui e fomos, digamos, presenteados, né, com essa racionalidade, com essa questão de entender e essa inteligência que a gente tem, para a gente poder realmente buscar formas de construir um mundo melhor, né, principalmente para aqueles que mais necessitam, né, que é o meio ambiente em si, que ele fala de formas diferentes, né, através de sinais, né, com as catástrofes que acontecem, né, com os eventos da natureza que acontecem, assim como os animais também, eles não falam, mas eles demonstram sinais. Então é muito importante que as pessoas elas passem a entender a importância de cuidarmos, né, dessas outras formas de vida. Aqui no nosso país, a gente tem, infelizmente, a política ainda é muito atrasada em relação a muitas questões, né, a gente sabe disso, mas uma das questões em que há um atraso muito grande é em relação aos animais. Tanto que você vê, às vezes, falar de alguns municípios que autorizam fazer
a eutanásia de animais que estão em situação de rua, achando que isso vai Né? minimizar ou erradicar o problema, e é uma situação errônea, né? Não é acabando com as vidas que a gente vai fazer isso. Então, assim, a gente precisa entender que a primeira chave, o primeiro ponto é a educação, né? Que a gente sabe que é o mais importante. Eu tenho uma luta, né, dos meus projetos, que é levar para as escolas, né, para o ensino, de fato, ali das crianças e dos adolescentes sobre a importância da proteção animal, dos direitos dos animais, do meio ambiente, né? A gente tem aí algumas disciplinas em algumas escolas sobre religião. A gente precisa ter algumas disciplinas sobre os animais, sobre o meio ambiente, para que as crianças já possam crescer sabendo a importância de valorizar aqueles animais ali. Então, hoje a gente tem avançado um pouco nas políticas públicas, né, em relação a algumas leis de maus tratos. Hoje já dá cadeia, né, você maltratar os animais, você pode responder criminalmente por isso. Mas, assim, o mais importante é a conscientização mesmo sobre não abandonar os animais, né? A gente não pode abandonar os animais e deixar eles ali nas ruas, porque eles podem causar acidentes, eles são seres sencientes, então eles sentem fome, medo, frio, além de que eles podem trazer zoonoses, né, se não forem cuidados corretamente. Então a gente precisa entender que tudo é uma saúde única, né? E é exatamente para isso que a gente está aqui, para poder conscientizar as pessoas do quanto é importante a gente cuidar e valorizar a vida animal. Isso que eu queria lhe perguntar, Vitor, além de ser um absurdo individual, né? Não se trata só do indivíduo que abandonou o animal, se trata de um impacto na coletividade, se trata de até um impacto na saúde pública. O abandono de animais nas ruas se torna uma questão de saúde pública. Como você avalia essa situação do prisma da saúde pública mesmo? Então, é uma situação realmente bem complicado, assim, sabe? Eu sou acadêmico de veterinária, né? A gente fala muito sobre essa questão da saúde única, né? Os médicos humanos, eles cuidam muito dessa questão da saúde humana mesmo. Na veterinária, a gente costuma falar que a gente cuida da saúde única, né? Que é uma parte da humana e aquela ali do animal para o meio ambiente, enfim, para a sociedade como um todo. Eu acredito que, primeiro, a gente tem que valorizar e estudar muito bem, né, aqueles candidatos que se intitulam, né, como protetores de animais, aqueles candidatos que se intitulam como protetores do meio ambiente, para que a gente possa buscar projetos de fato e a gente possa direcionar a verba, né, que é para ali, para cuidar dos animais do meio ambiente na cidade, para que a gente possa fazer políticas, campanhas de conscientização, palestras nas escolas, nos bairros, né, sobre conscientizar realmente a população como um todo. E não só isso, mas também projetos que cuidem dos animais, das pessoas ali, né, de baixa renda, né, não só, a gente tem hoje aqui em Salvador Castramóvel, né, em parceria com algumas clínicas também, que faz a castração gratuita do animal. Então a gente já tem algumas questões aí que começam a desenvolver nesses cuidados. Os postos de saúde, eles já vacinam gratuitamente o animal, né, com a raiva, tanto gato quanto cachorro. Além de que, obviamente, também nós humanos, né, a gente tem algumas vacinas gratuitas pelo governo, mas eu acredito que tudo está aí nessa demonstração de cuidado. Quando os órgãos, né, deixarem de colocar essa responsabilidade para as ONGs e para os protetores, né, dos animais, que passam uma imensa dificuldade incessante ali para cuidar dos animais de rua, e passarem a entender que essa responsabilidade, na verdade, é do poder público, eu acho que as pessoas, em tese, né, a população, ela vai começar a entender também a raiz do problema. E enquanto deixar isso nas mãos das pessoas e dos protetores, né, que é o que tem acontecido muito, algumas pessoas que não entendem muito sobre isso, não têm sensibilidade, vão continuar achando que é um capricho dos protetores e de ONGs, né? Eu já passei algumas dificuldades, né, em relação a alimentar animais de rua, já fui chamado de maluco, de inconsequente, por colocar alimento para animais de rua, e porque eu cuido de animais de rua e não cuido de pessoas em específico. Sendo que as pessoas não entendem que eu cuidando dos animais de rua, eu estou cuidando também das pessoas, eu estou cuidando da sociedade como um todo, né? Então eu acho que é mais isso mesmo, é as pessoas enxergarem que o mundo, né, valoriza a vida animal e busca formas de cuidar dos animais, e que não é uma coisa particular de um grupo de pessoas. São 8 horas e 42 minutos em Salvador, gente. Na manhã dessa sexta-feira eu estou conversando com o Vitor Tranzilo, especialista em consultoria para pets, ativista animal, estudante de veterinária. Ele também que é idealizador da página Adote um Gato de Rua e do podcast Gataiada. Está aqui conosco em sintonia nesse dia tão importante que é o Dia Mundial dos Animais de Rua. Vitor, você falou da ação do poder público, né? Falou de castramóvel, falou de mobilizações que podem ser feitas, incentivadas pelo poder público, mas o poder judiciário também tem algumas coisas andando já em relação a isso. Por exemplo, a legislação brasileira aí vem evoluindo para punir os maus tratos aos animais com a lei
contra os maus tratos. De fato, você vê essa lei sendo aplicada ou ainda falta caminhada para que ela seja, de fato, um instrumento no combate ao abandono de animais? Então, ainda há uma dificuldade muito grande em relação a isso, né? Porque a gente sabe muito da importância do judiciário, mas no judiciário a gente sabe que tem a questão do entendimento daquele grupo, daquele juiz ou daquele grupo da bancada que pega aquele processo e que precisa entender e absorver que aquilo realmente é uma situação de maus tratos, né? Então, assim, tá caminhando, né? A gente não pode dizer que não. Graças a Deus as coisas têm começado a melhorar aos poucos. Ainda existe muita dificuldade. Às vezes a gente faz uma denúncia e aí o delegado vai lá visitar a casa da pessoa que foi denunciada e ele, para ele ali, pelo conhecimento que ele tem, pela cultura de vida que ele teve, pela educação que ele teve dos pais familiares, ele entende que aquilo ali não é maus tratos, sendo que aquilo ali é maus tratos. Então, é uma vertente um pouco complicada ainda. Por isso que eu falei anteriormente para você a importância de realizar conscientização nos órgãos competentes, né? Realizar treinamentos para os policiais, para os delegados, para as pessoas dos órgãos competentes realmente entenderem quais são as situações que se enquadram nos maus tratos, né? Hoje a gente vê também nascendo aí, surgindo especialistas, né, em proteção animal, em direitos dos animais. Então é uma área do judiciário, né, que tem, graças a Deus, aí ganhado notoriedade, né? A gente vê pessoas aí crescendo e se especializando nessa área de proteção animal, na área do judiciário, o que é muito importante também, porque são aqueles profissionais que a gente vai buscar quando a gente entender que aquela situação ali se trata de maus tratos, né? Então, tem melhorado, mas ainda há uma dificuldade muito grande, porque quando a gente fala, né, na lei federal de 9.605, né, de 98, quando a gente fala dessa lei, que ela dá aquela penalidade, né, de reclusão de uma pessoa, né, que se vai se tornar ré ali, de 2 a 5 anos, às vezes a pessoa que vai julgar ali, ela vai falar assim, poxa, mas aí eu vou prender ele por causa disso. Ela não entende muito a gravidade do caso. Ainda por aquilo que eu falei anteriormente para você, né? Sobre a questão da pessoa não entender a valorização da vida animal. E aí, quando isso acontece, há uma falha realmente no processo ali que deveria funcionar legalmente falando. Mas, assim, existem pessoas hoje que estão, sim, sendo criminalizadas, tá? Por essa lei. Estão, sim, se tornando reclusas, pagando pena de alguma forma, ou respondendo processo, pagando por esses crimes, né? Não só de maus tratos com os animais, mas de leis ambientais também. Mas ainda há uma falha muito grande. Infelizmente, por que é que as pessoas pensam que a gente pode danificar e desvalorizar o meio ambiente e os animais, e a pena para isso é tão pequena, sendo que pena para outras coisas são tão grandes? Então, assim, a gente precisa entender que a valorização dos animais e do meio ambiente, ela tem que ganhar mais visibilidade. E quando eu falo sobre isso, significa que a gente precisa denunciar mais, que a gente precisa realmente tentar identificar e aprender como identificar os casos de maus tratos, para que a gente possa fazer essas denúncias virarem estatísticas, né, números, para que as políticas públicas vejam de fato crescendo o número de denúncias ali de maus tratos contra os animais e que isso precisa, sim, de uma atenção especial dos poderes públicos. Vitor, uma coisa também que eu me pergunto, que eu acho bastante importante, é como cada um de nós podemos ajudar a causa animal individualmente. O que é que eu quero dizer quanto a isso? Eu aqui, João, tenho minha rotina super atarefada, uma rotina super corrida, mas eu sou um amante de gatos, viu? Eu tenho 2 gatinhos lindos, um macho, uma fêmea, e sou muito feliz quando eu vejo, né, as pessoas fazendo o exercício de adotar um animal. A minha tia, por exemplo, também uma apaixonada por gato, tem 4 gatos na casa dela, e um deles, ele veio de uma realidade bem difícil, ele foi abandonado nas ruas, ele tomou um pontapé no pescoço, e filhote, e ele ficou em estado bem crítico, assim, de saúde, né? Então, minha tia resgatou esse animal, deu assistência de saúde, levou para o veterinário, e hoje ele é um animal incrível, um animal super carinhoso, um animal que todo mundo ama, porque ele realmente demonstra o sentimento dele, assim, com carinho, com proximidade, com preocupação. Fico me perguntando o que é que cada um de nós, quais ações que podemos ter individualmente para ajudar os animais que estão em situação de rua, para ajudar os animais que são abandonados e também para levar, ser comunicador, comunicadora do combate, né, a essa prática tão péssima, tão destrutiva, tão desestimulante para a sociedade que é abandonar animais na rua. É muito triste, né, a gente ver as pessoas gastarem sua energia, seu tempo ali para poder falar mal de um trabalho, de uma pessoa que está tentando fazer o bem, que está ajudando, né? Então,
Eu falei aqui anteriormente para você sobre algumas vezes eu ser chamado de maluco, de inconsequente, por cuidar de animais em vez de cuidar de pessoas. É, e hoje, graças a Deus, como as coisas têm mudado, né? A gente passa na rua e as pessoas falam que trabalho lindo, parabéns pelo seu trabalho, que Deus te abençoe. As coisas vão mudando, né? Ou a gente vai, assim, forçando a pessoa a respeitar a gente, ou a pessoa vai se admirando pelo nosso trabalho e passa a respeitar também. É a gente meter as caras mesmo, sabe, Vitor? Dar oportunidade para as pessoas, como você está dando aí para a gente, estar aqui. Eu costumo falar sempre para as pessoas isso, que eu estar aqui falando sobre os animais hoje é uma vitória da causa animal, né? Não é Vitor, basicamente, que está aqui, é a causa animal como um todo. Então, João Vitor, dá a oportunidade para a gente estar aqui, o Em Sintonia, a Cardeal FM, Patrícia, que sempre dá a oportunidade da gente estar aqui. É uma forma linda da mídia de poder abrir esse espaço para a gente. Você, como um grande amante de animais, como você comentou, e com essa história linda aí que você comentou do cachorrinho também, que hoje só dá amor, né, para os seus familiares. São as formas que a gente pode passar para as pessoas, de que os animais, eles só têm amor para dar, né? Eles não são egoístas como nós, seres humanos. Eles pensam somente no cuidado do seu tutor, né, das pessoas que estão por perto. Eles são animais sencientes, então eles sentem dor, sentem frio, sentem ansiedade também, depressão. Então, você vê, às vezes, um animalzinho assim, que você quer falar com ele, e ele fica meio assustado. Provavelmente aquele animal já passou por algum trauma. Você comentou aí que esse animal aí recebeu um pontapé. E, às vezes, isso gera traumas no animal, né? Não só traumas ali fisiológicos mesmo, né? Mas traumas psicológicos. Então, o animal, ele cresce, às vezes, com traumas. E para quebrar esses traumas não é fácil. Mas, assim, uma coisa que o animal, ele consegue facilmente fazer é perdoar, né? Que é uma coisa que é uma grande dificuldade do ser humano. Então, independente do mal que você possa ter feito a um animal ali, de você ter agredido um animal, que é super incorreto, tá, gente? A gente não educa um animal com porrada, com tapas, nem animal, nem pessoas, né? É uma forma totalmente errônea e ultrapassada de educação. Mesmo assim, ele te ama ali depois, ele vem te dar um abraço, um beijo, vem te lamber um pouquinho. Então, assim, os animais, eles só têm amor para dar. Então, existem formas diversas de a gente poder falar sobre a causa animal, né? Seja nas redes sociais, seja com o nosso vizinho, com nossos vizinhos, com os nossos familiares, seja a gente incentivando a adoção, né? Como a gente falou aí dos animais de rua, né, que são cerca de 30 milhões aí no Brasil. Aqui em Salvador, João, com o último censo que saiu, são 300 mil animais abandonados só em Salvador. Então, assim, são muitos animais abandonados. Então, a gente incentivar a adoção, que as pessoas peguem o animalzinho da rua para cuidar dele, porque, como eu falei anteriormente, né, o animal ele não é da rua. Ele está em situação de rua, ele foi colocado ali de alguma forma, ou a mãe dele foi colocado ali, ele terminou nascendo na rua porque a mãe dele foi colocada. Então, assim, a gente poder falar bem dos animais, falar a importância dessa relação. Quando a pessoa fala mal, assim, eu não gosto de cachorro, não gosto de gato. Por que não gosta? O que foi que aconteceu? Já se deu a oportunidade? Já conviveu com um? E eu falo isso muito para você porque, por exemplo, muita gente fala que não gosta de gato ainda. Isso tem mudado muito, graças a Deus. Mas, assim, a maioria das pessoas que falam que não gostam de gatos é porque nunca conviveram com um gato diretamente. Porque, assim, eles são seres incríveis, amorosos, esperam você na porta de casa quando você chega, dão carinho da sua forma e amor da sua forma, que obviamente é diferente da dos cachorros, mas um amor na mesma sintonia e da mesma intensidade. Com certeza, viu, Vitor? Eu tinha essa percepção antes, né, de ter um gatinho, eu tinha medo de gato. E aí veio o Zuma, veio a Garnet depois. O Zuma é o meu gato mais velho, ele é bem arisco assim, ele não gosta de muito contato com todo mundo, só com a gente de casa. Não é muito de colo, vem quando quer carinho, se encosta, depois sai. Mas você sente o sentimento do animal, ele fica na porta do quarto todos os dias, ele dorme ali. Sabe, como se fosse uma espécie de guarda mesmo, fica ali e não sai e acompanha. Quando a gente está reunido em família, ele vem para o meio do ambiente que a gente está e deita, tipo assim, eu também faço parte disso. Já a Garnet é mais dada, é mais amorosa, gosta de carinho, é mais tranquila, e independente das personalidades do animal, porque como nós, seres humanos, eles têm cada um sua personalidade, nenhum gato vai ser igual ao outro, mas todos têm a capacidade de amar imensamente. Eu queria falar um pouquinho agora sobre seus dois projetos, né, relacionado a isso, que é a página Adote um Gato de Rua e também o podcast Gataiada. Como esses instrumentos de comunicação lhe auxiliam nessa sua luta tão importante? Nossa, auxiliam demais, assim, você não tem noção do retorno que a gente tem, né, quando eu falo a gente, eu, as pessoas que me ajudam, a equipe do podcast, é uma coisa, assim, muito transformadora, sabe?
Eu já trabalho com a causa animal há muitos anos, né? Eu nasci numa família muito espécie, então desde pequenininho que eu sempre tento salvar animais de alguma forma ou incentivar que as pessoas também respeitem os animais, ajudem, adotem, protejam. O Adote um Gato de Rua, ele já, da última vez que a gente fez as contas, já tinham passado ali de 350 animais, né, que a gente tirou da rua e conseguiu direcionar para um lar. Além disso, a gente direciona as pessoas para castramóvel, para lar temporário, para como conseguir uma vacina, um medicamento, a gente divulga para adoção, a gente ajuda outros protetores também, né, outras ONGs, tutores também que têm dificuldade ali de cuidar do animal sem saber como fazer. Então, assim, é muito importante o trabalho de uma ONG, de um projeto social, né, que fale sobre os animais. É muito importante um canal de comunicação como o Gataiada Podcast, que já tem ali mais de 9 episódios, né, em 2 temporadas lançados, com pessoas importantes para a causa animal, onde a gente educa a população como um todo, né, sobre a questão de proteção animal, dos direitos dos animais. A gente fala também quais são os canais de denúncia, onde as pessoas podem denunciar. A gente fala sobre a particularidade dos animais. Você comentou aí anteriormente sobre a questão da personalidade dos animais, né? Isso é mais notório nos gatos, né? A maioria deles é diferente, gatos são únicos realmente. Então, assim como pessoas, tem gatos que não são tão sociáveis como as pessoas, e tem cachorros também que não são tão sociáveis como algumas pessoas, né? A gente tem que respeitar a particularidade de cada espécie, de cada ser. E no Gataiada Podcast eu fico assim com uma realização enorme, porque eu sentia que ainda faltava alguma coisa para eu me realizar espiritualmente falando, né, para a causa animal e para o meio ambiente, e ter o Gataiada Podcast ali disponível nas plataformas digitais, né, do Deezer, do Spotify, no YouTube com videocast, de poder estar ali, as pessoas só acessarem ali e poderem aprender um pouco mais sobre a causa animal. Só daquele conteúdo estar disponível ali, para mim já é uma grande realização, porque, enfim, se eu não estiver mais aqui algum dia, a importância daquele conteúdo estar ali, de poder transformar a vida de algumas pessoas, como transforma, porque o retorno que a gente recebe dos espectadores, né, das pessoas que assistem, é um retorno incrível, assim, é muito transformador, é muito gratificante. A gente vê que a gente inspira pessoas a se permitirem, né, a amar os animais, a gostar dos animais, a entenderem mais como é que funciona, a gente achar novas pessoas que são amantes da causa, ou pelo menos simpatizantes, que respeitam, que ajudam, que fomentam aquele movimento, né? Então, nossa, a educação é a chave para o nosso país, assim. Então, a gente ter projetos que educam a população sobre coisas que já deveriam ser faladas há muito tempo e não estão, e que são no dia a dia da evolução do planeta, nossa, é transformador demais, assim. Eu só tenho a agradecer mesmo por ter tido a oportunidade e essa missão de realizar esses projetos e de transformar a vida de milhares de pessoas e de milhares de animais, e que isso se estenda cada vez mais, que novos projetos apareçam, que novas ONGs apareçam, que novos protetores apareçam, que novas leis existam de proteção animal para o meio ambiente, que novos podcasts falando sobre gatos, falando sobre cachorros e os outros animais também, né, que o foco não deve ser só aqueles que são pets, né, tem os animais, os cães, os cavalos, tem os porcos, as galinhas, né, os pintinhos que sofrem muito aí na indústria dos alimentos. Então, assim, são diversos animais que a gente precisa dar atenção. Então, que nasçam de agora em diante, né, mais projetos que enalteçam e deem importância, de fato, à vida desses seres que são essenciais na nossa vida e na vida do planeta, né? Ô, Vitor, que bom que a gente tem, enquanto sociedade aqui, especial em Salvador, uma pessoa como você, né? Que tem uma vocação, uma missão para lidar com um assunto tão importante, um assunto que, às vezes, as pessoas se preocupam, acham importante, mas não se doam, não fazem realmente o que é preciso. E você faz realmente o que é preciso, que é utilizar todas as ferramentas que tem para cuidar dos animais, para lidar com a situação alarmante, drástica que a gente tem não só em Salvador, mas nos grandes centros urbanos, todo o país e no mundo, que é o abandono de animais nas ruas. Infelizmente, o ser humano, ele se entende como centro do mundo, né, na atualidade. Ele se entende como espécie central, como uma espécie que é dona desse planeta, digamos assim.
ao meu ver, eu chamo de egocentrismo da humanidade, né? E que todos os outros animais vivem, de certa forma, à margem da humanidade. E a gente sabe que isso, cientificamente, é um mito. O ser humano é apenas uma espécie como qualquer outra, que teve o advento da criatividade, mas isso não diferencia ela de qualquer outra espécie. Todos os animais, nós e todos os outros, precisamos de cuidado, de carinho, de atenção, de saúde, de alimentação, porque todos nós somos frutos de uma única e mesma natureza. Então, parabéns pelo seu trabalho, que você continue tendo força, vigor para trilhar esse papel tão importante que você desempenha aí. E outra coisa, desejar a você um bom final de semana e uma boa caminhada aí, que você continue reverberando não só hoje, 4 de abril, nesse Dia Mundial dos Animais de Rua, mas todos os dias do ano com esse trabalho incrível. Obrigado pela participação. Ô, João, eu que agradeço por estar aqui. É sempre maravilhoso, é sempre uma prioridade para mim poder aparecer para poder falar sobre os animais, né? Como eu te disse, a gente está aqui hoje na vitória da causa animal como um todo. É muito importante, né, a gente falar sobre eles e cada vez mais conscientizar as pessoas do quanto é importante a gente respeitar a vida dos animais, né? O quanto a gente precisa entender sobre a questão do abandono, como a gente falou, dos maus tratos. É um prazer estar aqui. Sempre que eu puder ter a oportunidade de estar aqui por eles, eu estarei. Te agradeço muito pela oportunidade, agradeço à Cardeal FM, ao programa Em Sintonia, a você, porque eu tô muito feliz assim de ver que alguns canais de mídia têm se aberto, né, para essa questão, para a gente poder falar sobre os animais aqui, o que ainda é muito pouco ainda, né? Então, ver canais abrindo porta para isso é uma vitória assim sensacional e é mais uma porta de esperança para nós protetores, né, ONGs, que lutamos incansavelmente para poder conscientizar as pessoas e fazer com que menos animais sofram, né? Porque são muitos que sofrem, infelizmente. Então, gratidão pela oportunidade, que Deus abençoe vocês e que a gente possa aí levar essa informação de tão grande importância para a nossa sociedade. Vamos sim, eu que agradeço a participação, seu compromisso com essa causa, gente, essa entrevista aí com o Vitor Tranzilo, ele que é especialista em consultoria para pets, ativista animal, estudante de veterinário, idealizador da página Adote um Gato de Rua e também do podcast Gataiada. Vitor, obrigado pela participação, espero que permaneça em sintonia acompanhando o programa com a gente. Com certeza, um beijo para vocês. Tchau, pessoal.